Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre série de potências. Eu vou começar com a definição. Uma série de potências centrada em um ponto A é uma série que tem exatamente essa forma que está aparecendo aqui. É um somatório de n igual a zero até infinito de Cn x menos a elevado a n. Esse Azinho é o centro da nossa série e esses valores Cn's, eles são chamados de coeficientes da série de potências. E o x é uma variável. De uma forma geral, dada uma série de potências, a gente vai conhecer o valor de A e o valor dos coeficientes. O x é que é a nossa variável. Aqui do lado eu coloquei a série de potências, abri alguns termos para a gente entender o comportamento dela. Então, abrindo os primeiros termos, a gente obtém C0 mais C1, x menos A, mais C2, x menos A ao quadrado, mais C3, x menos A ao cubo, e assim por diante. Como primeiro exemplo, a gente tem essa série aqui, né, a soma de n igual a zero até infinito, de x elevado a n. É uma série de potências centrada no ponto zero, em que todos os coeficientes são iguais a 1. Cn é igual a 1 para todo n. Olhando para essa série, né, o x é a nossa variável. Então, surge uma questão que é saber para quais valores de x essa série é convergente. Olhando para a cara dela, a gente consegue identificar ela como uma série geométrica. E a gente vê que o x está fazendo o papel da razão. Para uma série geométrica, a gente sabe que ela converge sempre que a razão em módulo for estritamente menor do que 1. Então, em especial, para essa série de potências, a gente consegue concluir que ela converge se módulo de x for estritamente menor do que 1. E esse vai ser o nosso problema, né? Dado uma série de potências, então aqui a gente tem uma série de potências escrita na sua forma geral. O nosso objetivo é encontrar os valores de x para os quais a série é convergente. Antes da gente ir para o nosso próximo exemplo, aqui tem uma observação, né? Dado uma série de potências, então aqui a gente tem ela na sua forma geral, uma série de potências centrada no ponto A, ela sempre converge para x igual a A. Para a gente verificar que isso é verdade, basta a gente substituir o x por A na expressão da série. Aí a gente obtém essa série que está aparecendo aqui embaixo. Soma de n igual a zero até infinito, de Cn a menos a elevado a n. E aí, abrindo os termos dessa série, a gente observa que sobra só o primeiro termo, só o C0. Então, uma série de potências centrada em A sempre converge para x igual a A. Então, aqui a gente tem mais um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem que determinar os valores de x para os quais essa série de potências que está aparecendo aqui é convergente. Então, a gente tem a série, cujo termo geral é n fatorial, x elevado a n. É uma série de potências centrada no ponto zero, cujos coeficientes aqui, nesse caso, Cn é igual a n fatorial para cada n. Para verificar os valores de x, né, em que essa série converge, a gente vai usar o teste da razão. Para usar o teste da razão, então, eu preciso identificar o termo geral da série, que é o que a gente vem chamando de AN, né? Então, ele está aqui embaixo. O termo geral da série é n fatorial x elevado a n. Como eu quero usar o teste da razão, então eu tenho que calcular esse limite aqui, o limite desse quociente, do módulo de AN mais 1 sobre AN. Então, esse limite é igual ao limite, né, de n tendendo a infinito, do módulo. Então, aqui no numerador, eu tenho o AN mais 1, que nesse caso é n mais 1 fatorial, vezes x elevado a n mais 1, sobre o AN, que é n fatorial, x elevado a n. Nesse quociente, alguns termos se cancelam e sobra, então, para a gente calcular o limite de n tendendo a infinito do módulo de n mais 1 vezes x. Para calcular esse limite, o n mais 1 eu posso tirar do módulo, porque eu sei que n mais 1 é sempre positivo.
Mas o x, eu não posso tirar o módulo, eu tenho que trabalhar com o módulo de x, porque o x é a nossa variável. A gente, a princípio, não conhece, né, o valor de x. A gente não conhece o sinal de x, então o x tem que ficar com o módulo. Para analisar esse limite, a gente separa em duas situações. Então, primeiro, o que acontece se x for igual a zero? Se x for igual a zero, no final das contas, a gente está trabalhando com o limite da sequência constante igual a zero, que a gente sabe que é zero, é o valor da própria constante. Agora, se o x for diferente de zero, o nosso limite explode, dá infinito. Então, né, pelo teste da razão, a gente conclui que a nossa série de potências, ela converge apenas se o x for igual a zero. Então, essa é a nossa conclusão no caso desse exercício. Caso contrário, a série de potências, ela é divergente. Mais um exemplo. Para quais valores de x, essa série de potências. Então, aqui o termo geral é x menos 3 elevado a n sobre n. Para quais valores de x, essa série converge. É uma série de potências centrada no ponto 3, cujos coeficientes, aqui Cn é igual a 1 sobre n para todo n. De novo, a gente vai usar o teste da razão. De uma forma geral, a gente sempre vai usar o teste da razão, né, para determinar os valores de x em que uma série de potências é convergente. Então, aqui embaixo está anotado o termo geral da série, o AN, x menos 3 elevado a n sobre n. Como a gente vai usar o teste da razão, então a gente vai calcular o limite de n tendendo a infinito do módulo de AN mais 1 sobre AN, que é o limite de n tendendo a infinito do módulo, aí aqui esse termo é o AN mais 1, x menos 3 elevado a n mais 1 sobre n mais 1, sobre o AN, que é x menos 3 elevado a n sobre n. Então, nesse quociente, alguns termos se cancelam e sobra, para a gente calcular, o limite de n tendendo a infinito de n sobre n mais 1, aqui eu já tirei o módulo, porque eu sei que essa quantidade é sempre positiva, vezes módulo de x menos 3. Então, aqui eu não posso tirar do módulo, porque o x é a nossa variável e a gente não tem controle sobre o sinal de x menos 3. Para calcular esse limite, aqui eu até tirei o módulo de x menos 3, né, de dentro do limite, porque não depende de n. Então, fica o módulo de x menos 3 vezes o limite de n tendendo a infinito de n sobre n mais 1. Esse limite aqui a gente sabe que dá 1, então sobra só o módulo de x menos 3. Então, como a gente está usando o teste da razão, a gente sabe que, pelo teste da razão, a série converge sempre que o valor do limite for estritamente menor do que 1. Caso o valor do limite seja estritamente maior do que 1, a série é divergente. E no caso que o limite dá 1, o teste da razão é inconclusivo. Então, né, pelo teste da razão, o que a gente pode concluir? Que a nossa série converge se módulo de x menos 3 for estritamente menor do que 1, ou seja, eliminando o módulo, se o x estiver entre 2 e 4, a gente também consegue concluir que a nossa série diverge se módulo de x menos 3 for estritamente maior do que 1, ou seja, se o x for menor do que 2 ou maior do que 4. Já os valores em que os valores de x para os quais o limite dá exatamente igual a 1, que é o caso em que módulo de x menos 3 é igual a 1, o teste da razão é inconclusivo. Então, esse caso a gente vai ter que fazer uma análise separada. Então, aqui a gente só observa, né, os valores de x para os quais módulo de x menos 3 é igual a 1, são esses dois valores, x igual a 3 e x igual a 4. Então, aqui a gente vai fazer uma análise separada. Coloquei aqui em cima a série de potências para a gente relembrar, né, a expressão dela. Vamos ver o que acontece para x igual a 2. Bom, para x igual a 2, a gente vai na expressão da série, substitui o x por 2. Fazendo isso, a gente obtém essa série aqui, cujo termo geral é menos 1 elevado a n sobre n. A gente sabe que essa série é convergente, né, porque ela é a série harmônica alternada.
Então, para x igual a 2, a nossa série de potências converge. Agora, vamos ver o que acontece quando x é igual a 4. Então, substituindo x igual a 4 na expressão da nossa série de potências, a gente obtém a série cujo termo geral é 1 sobre n. Então, a gente obteve a série harmônica. A série harmônica, a gente sabe que ela é divergente. Então, a nossa série de potências diverge para x igual a 4. E aqui está, então, a nossa conclusão final. A nossa série de potências, ela converge se x for maior ou igual a 2 e menor do que 4. Caso contrário, ela diverge. Agora a gente vai ver esse teorema, a gente vai ver o enunciado dele, sem demonstração. E o que esse teorema diz pra gente, né, ele diz pra gente de uma forma geral, né, o comportamento de uma série de potências, né, a respeito dessa questão de convergência e divergência. Então, ó, dada uma série de potências, aqui ela está escrita na sua forma geral, esse resultado diz que existem 3 possibilidades. Ou a série converge somente quando x for igual a A, ou a série converge para todo x pertencente a R, ou existe um número real, R, maior do que zero, tal que a série converge se módulo de x menos A for estritamente menor do que R, e diverge se módulo de x menos A for estritamente maior do que R. Dentro desse item, a gente ainda tem uma observação que diz que os valores de x para os quais módulo de x menos A for exatamente igual a R, esses valores devem ser analisados separadamente. Então, resumindo, esse teorema está dizendo que ao se trabalhar com uma série de potências, o que pode acontecer? Ou ela vai convergir só para x é igual a A, ou ela converge para todo x, ou ela converge para x percorrendo um intervalo, que é o caso desse terceiro item aqui. No caso desse terceiro item, né, quando a gente obtém um intervalo, esse intervalo ele pode ser aberto, ele pode ser fechado, ele pode ser aberto num extremo, fechado no outro extremo, tá bom? Então, aqui algumas observações a respeito do teorema. No terceiro item, aquele R que apareceu, ele é chamado de raio de convergência da série. E aí, por convenção, no primeiro caso, que é o caso em que a série converge somente para x igual a A, a gente diz que R é igual a zero. E no segundo caso, que é o caso em que a série converge para todo x, a gente diz que R é igual a infinito. Mais uma definição. Então, aqui é a definição de intervalo de convergência. O intervalo de convergência de uma série de potências é o conjunto de todos os pontos para os quais ela converge. E aí a gente vai para mais um exemplo. Encontre o raio e o intervalo de convergência da série de potências, essa série aqui, cujo termo geral é n vezes x mais 2 elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1. Então, a ideia, né, como eu já comentei para vocês, a gente sempre vai usar o teste da razão para começar essa análise. Então, eu deixei anotado aqui embaixo o termo geral da série, o AN dela, que é n, x mais 2 elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1. Então, a gente vai usar o teste da razão. Eu tenho que calcular, então, o limite de n tendendo ao infinito do módulo de AN mais 1 sobre AN, que nesse caso é o limite de n tendendo ao infinito. Então, toda essa expressão aqui é o nosso AN mais 1, que nesse caso é n mais 1 vezes x mais 2 elevado a n mais 1 sobre 3 elevado a n mais 2, sobre AN, que é n vezes x mais 2 elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1. Nesse quociente, alguns termos se cancelam, e aí sobra para a gente calcular o limite de n tendendo ao infinito, de n mais 1 sobre n, vezes 1/3, vezes módulo de x mais 2, tá?
Então, aqui de novo, né? Eu não tirei o módulo de x mais 2 porque eu não tenho controle, né, do sinal desse valor. Já de n mais 1 sobre n vezes 1/3 eu já posso tirar do módulo porque eu sei que são valores positivos. E aí, nesse limite, eu até tirei aqui o módulo de x mais 2 sobre 3. Coloquei para fora do limite, né, porque não depende de n. Então, ficou esse valor vezes o limite de n tendendo ao infinito, de n mais 1 sobre n. Esse limite dá 1, e então sobra o módulo de x mais 2 sobre 3. E agora a gente vai usar o teste da razão para começar a montar a nossa conclusão. Pelo teste da razão, a gente pode dizer que a nossa série converge se módulo de x mais 2 sobre 3 for estritamente menor do que 1. Ou seja, eliminando o módulo, se o x estiver entre menos 5 e 1. Também pelo teste da razão, a gente pode dizer que a nossa série diverge se módulo de x mais 2 sobre 3 for estritamente maior do que 1. Ou seja, se o x for menor do que menos 5 ou se ele for maior do que 1. Mas a nossa análise, ela não acaba por aqui, né? Porque a gente tem que analisar todas as possibilidades de x. Ainda está faltando aqueles valores de x em que o módulo de x mais 2 sobre 3 é exatamente igual a 1, que é a situação em que o teste da razão é inconclusivo. Então, esses valores a gente vai ter que analisar separadamente. Então, esses valores, né, nesse caso, são dois pontos, x igual a menos 5 e x igual a 1. Então, a gente vai fazer a nossa análise separada. Aqui eu coloquei a série, para a gente relembrar a expressão dela. Vamos ver o que acontece para x igual a menos 5. Então, a gente substitui o x por menos 5 na expressão da série de potências. A gente obtém a série, cujo termo geral é n, vezes menos 3 elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1, que é igual a série, cujo termo geral é... Aí aqui eu reescrevi só o termo geral de um jeito um pouquinho diferente. Escrevi como sendo n, vezes menos 1 elevado a n, vezes 3 elevado a n, sobre 3 elevado a n mais 1. Tem um cancelamento e no final sobra a série, em que o termo geral é n, vezes menos 1 elevado a n sobre 3. E essa série é divergente. Para ver que ela é divergente, basta a gente aplicar o teste da divergência, né? Observar que o limite do termo geral, ele não existe. Então, a série é divergente. Agora, vamos ver o que acontece para x igual a 1. Então, substituindo x igual a 1 na nossa série de potências, a gente obtém a série, cujo termo geral é n, vezes 3 elevado a n, sobre 3 elevado a n mais 1, que é igual a série, cujo termo geral é n sobre 3. E essa série, também pelo teste da divergência, a gente consegue ver que ela diverge. Bom, conclusão. Juntando todas as informações, né, que a gente conseguiu fazer uma análise geral, analisar todas as possibilidades de x. A gente consegue concluir que a nossa série converge se o x for estritamente maior do que 5 e estritamente menor do que 1. Caso contrário, a nossa série diverge. E disso a gente consegue dizer qual que é o intervalo de convergência da série, né? Que é aquele conjunto, né? O conjunto de todos os pontos para os quais a série converge. É o intervalo aberto de menos 5 até 1. O que está faltando para a gente terminar o exercício é encontrar o raio de convergência. Então, ó, o raio de convergência na nossa série de potências, né? Vamos só relembrar. A gente tem que determinar R tal que a nossa série converge se módulo de x mais 2 for estritamente menor do que R. É a definição, né, de raio de convergência. Da onde que vai vir o raio de convergência? Ele sempre vai vir do teste da razão. Então, do teste da razão que a gente fez, né, durante a resolução do exercício, a gente viu que a série converge se módulo de x mais 2 sobre 3 for estritamente menor do que 1. Então, nesse caso, o raio de convergência é igual a 3.
E aí eu não sei se vocês lembram que no enunciado, né, do teorema tinha uma observação que dizia que os valores de x para os quais módulo de x menos a for igual a r, eles têm que ser analisados separadamente. Então, foi o que aconteceu nesse exercício, né? Os valores de x para os quais módulo de x mais 2 é igual a 3, a gente fez análise separada, que foram os dois pontos, né? X igual a menos 5 e x igual a 1, que são exatamente os pontos em que o teste da razão, o limite do teste da razão é igual a 1 e o teste é inconclusivo, tá? Então, com isso, a gente termina mais esse exemplo.